seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou Para seguindo Jesus, aquela linda salva de palmas. Amigos, mais um encontro de fé. Eu convido você a preparar o seu coração desde agora, porque a Bíblia Sagrada fala muito sobre a nossa posição em Cristo, de como deve ser o nosso ministério, a nossa ação sobre a revelação que Deus nos dá na palavra dele. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e lá no capítulo 3, versículo 6, ele diz que o Senhor nos fez, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então vamos parar nessa palavra e meditar um pouquinho. Segundo a palavra de Deus, cada cristão, cada pessoa que aceita Jesus, que torna-se uma parecida com Jesus, por isso é o nome cristão, significa parecido com Cristo, é capaz, é apto, está preparado para ser ministro do Novo Testamento. O que significa isso? Para fazer a mesma obra que Jesus fazia. Ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então ele nos fez capazes, já nos deu a unção, a capacidade. O que nós temos que fazer? Sair por aí então? Não é sair por aí, ir onde ele manda, mas primeiro entender qual é a mensagem que ele quer que nós demos. Qual é a parte nossa nesse ministério? Porque somos capazes. E se a mensagem que ele enviar ao coração, aquela revelação, parecer assim muito alta, muito difícil, nós não vamos conseguir, nem de longe aceite isso. Porque se ele diz que somos capazes, nós somos capazes. É preciso que a gente se estabeleça na palavra, a gente dê um grito contra o inimigo, uma ordem. Olha, aqui agora parou, a partir de agora mando eu, segundo a direção do Espírito de Deus. E já repreendo e paraliso toda a sua obra em nome de Jesus. Mas veja quando você vai fazer uma oração dessa. Porque Jesus disse que um homem foi construir uma torre e estava tudo bonito, mas de repente faltaram os recursos. E ele não pôde terminar. E todo mundo que passava maniava a cabeça e dizia, coitado, começou e não conseguiu. Então, se você crê realmente, você pode falar isso. A partir de agora acabou. Aí o que vai acontecer? Você tem os recursos para terminar. Vem aquele sentimento que não vai dar certo. Não, já deu. O inimigo faz uma pressão, parece que agora você exagerou. Não exagerei, falei segundo a palavra de Deus, está determinado. Então esse encontro na palavra é que nós precisamos. E não sair por aí agora, eu posso fazer tudo o que quiser, porque afinal de contas eu sou de Deus, eu tenho um poder. Você pode fracassar, você tem que ser servo, mas se ele lhe dá a missão, você pode escrever. Começa, como diz a Bíblia, nos humildes começos, porque é assim que é a obra de Deus. É Deus que vai fazer o trabalho, vai fazendo, e de repente, quando você olha, o trabalho foi feito. Então nós temos que estar nessa palavra. Ele nos fez capazes, somos capazes. Vamos agradecer a Ele, capazes de ser ministros do Novo Testamento, de ministrar as mesmas bênçãos, mas sabendo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, sem a minha direção, vocês vão tropeçar, vão fracassar, a torre vai ficar por terminada e não vai dar certo, mas Deus quer que dê certo. Hoje, podemos começar uma obra nova em nossas vidas. Você pode assumir o que Deus está falando. E ele continua aqui fazendo uma observação. E, versículo 7 de 2 Coríntios 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira
que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Moisés subiu até lá no monte, passou lá 40 dias em jejum, falando com Deus, buscando a presença de Deus, e Deus falou com ele, deu as tábuas da lei, e quando ele desceu, era tanta glória que os filhos de Israel não podiam olhar para ele, tanto poder. E o que o Moisés fez? Ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, porque eles não podiam olhar. E até hoje esse véu continua nos israelitas até que se convertam. Eles não entendem a palavra por causa daquele véu que foi simbolicamente colocado e eles descendem daquela nação. Agora nós não, se aquele ministério foi tão glorioso que ele teve que colocar o véu, quanto mais, diz aqui, olha, se o ministério da morte, porque a lei era o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi pelo próprio Deus, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, agora transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que não é físico, que não vê na face, mas vê quando você ora. Que você vê que você tem uma unção, você consegue falar palavras que normalmente não falaria, tomar atitudes que jamais como ser humano tomaria, porque a unção está em você, é de maior glória. E quando Deus começar a usá-lo, você orar por você ou por alguém, você continua firme, sendo servo de Deus, nunca, jamais, em momento algum, deixe-se levar pela falsa aparência que agora você é poderoso. Não, poderoso é o Senhor, e nós temos que estar dentro desta palavra. Pulando agora para o Salmo 82, nós temos uma revelação aqui muito importante para nós, que eu queria estudar com você. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, não dos derrotados, daquela pessoa que duvida, aquela pessoa que se acovarda, daquela pessoa que acha que não é para ela, não importa quem você seja, o que você tem passado na vida. Se você é um poderoso, se essa congregação é de poderosos, pessoas que acreditam em Deus, ele está nessa congregação. E se não for, não está. Depende já do pregador e depende de qualquer um. E o que acontece mais? Ele julga no meio dos deuses. Quando a unção de Deus está sobre você, você está sendo usado por Deus, é como se você fosse um Deus minúsculo. Não é, você é um ser humano, mas a unção faz você agir como tal. Deus julga, Deus opera, Deus cura, Deus faz maravilhas, Deus faz prodígios no meio dessas pessoas. E aí ele começa a perguntar: até quando julgareis injustamente? Ora, se a congregação dos poderosos, se eu estou na unção de Deus, por que eu não vou tomar a atitude certa? Um espírito maligno se manifesta, violento, e todo mundo fica amedrontado. Não, você está amarrado em nome de Jesus. Uma doença surge e todo mundo fica com medo dela. Não, você está amarrado em nome do Senhor Jesus. Uma confusão, uma perseguição vem. Você, demônio que está por trás dessa coisa, está amarrado em nome de Jesus. Se não fizermos assim, não formos ousados, nós estamos julgando injustamente. Quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio do garoto lá de Marcos 9, que era lunático, o pai chegou e disse: eu trouxe aos seus discípulos, disse a eles para expulsar, eles não puderam. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos sofrerei? Quer dizer, injusta, vocês não sabem fazer a obra, mas eles tentaram. E por que não saiu? Porque não fizeram como Jesus fazia. É preciso observar. Jesus já tinha ensinado eles. Eles tinham que fazer, estar em contato com Deus para sentir como é que aquela libertação ia ser feita e agir daquela maneira. Porque o problema estava no pai. E por causa do pai atingiu o filho. Eles tinham que lidar com o pai primeiro. Aí Jesus disse: trazei o garoto até mim. O pai foi trazer. Quando buscou o garoto e veio trazendo, o garoto se manifestou com o demônio.
E o pai e o demônio estribuchando, espumando o garoto ali. O Jesus não correu. Demônio, sai do garoto. Nada disso não. Jesus estava calmo. Virou para o pai. Há quanto tempo lhe sucede isso? E o pai assim, voltando no passado, desde a infância. Algumas vezes joga ele no fogo, outra vez na água. Aí o homem parou. E disse assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus já tinha atingido o ponto, porque ele lembrou de quando ele deixou de crer. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Jesus disse, se podes, tudo é possível que crê. Mostrou a ele o ponto. E ele chorando disse, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Vou crer agora eu creio. Mas tem que ter ajuda. Aí que Jesus fez, repreendeu o demônio saiu. É injustiça nossa, é falta de consagração, de preparo. Nós temos tempo para ir no shopping, olhar as últimas modas, juntar um dinheiro para comprar aquela roupa. Temos tempo para ir ao cinema, ver uma fita que alguém até com a mente suja fez lá, só para apimentar as pessoas. Hoje quase que não dá para ver mais um filme, quase todo ele tem um toque lascivo. Nós temos tempo para assistir uma televisão, 4, 5 horas, às vezes até pedindo para ninguém vir na sala, porque a coisa está meio quente, nós estamos gostando, mas não temos tempo de buscar Deus, de orar a Deus, de dobrar o joelho e falar, Deus, eu quero te encontrar, eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver o problema da minha família, eu quero mudar a minha sorte. E aí nós somos incrédulos e perversos, porque Ele não pode falar conosco. Voltando aqui, lá ao que nós estamos vendo agora, no 2 aos Coríntios, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, a nossa não. A nossa é perpétua, vai continuar para sempre até o dia que nós estivermos aqui. Até o dia que Jesus nos levar, nós estamos preparados, não com uma glória transitória, mas uma glória eterna que daquele dia até o dia da nossa partida estará em nós. Mas é a glória de Deus, nós podemos fazer, é a autoridade de Deus. Hoje é um dia para se mudar de vida, para fazer o impossível tornar-se possível, para a gente sair daqui com a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você aqui agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, eu entreguei essa palavra que é bonita e que faz a gente sentir que realmente nós somos teus filhos, porque tal pai qual filho. Se tu, Senhor, podias e podes fazer, através de Jesus, por que tu não podes fazer através de nós? Claro que tu podes. Então aqui está esse povo que hoje foi desafiado. E tem pessoas aqui que a situação está, ó Deus, cada dia pior. Essa pessoa está precisando ser levantada para ser uma bênção, ser transformada e experimentar o teu melhor. Eu oro com ela agora, eu paraliso toda a ação do inimigo, eu repreendo toda a obra do mal. E eu digo agora, saia, vá embora, desapareça. Você pega o que é seu e você, demônio, está lá dentro do ouvido desta pessoa. Eu exijo agora, saia com esse mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma oração com você aqui agora. Você que tem um problema, missionário, eu tenho uma artrite, tenho uma artrose, tem uma tendinite, uma bursite, uma nefrite, uma lesão do esforço repetitivo. Eu estou com um problema nos ligamentos do braço, daqui da coxa, do joelho, do tornozelo. Quem é que tem esse tipo de problema? Eu quero orar por você agora. Fique em pé que eu vou orar por você em nome de Jesus. Eu tenho esse problema. Agora, olha para mim aqui. Eu não vou brincar de oração. Você, por favor, creia, porque Deus me deu essa autoridade, eu vou usar em seu favor, e não tem por que ela não funcionar agora.
Na hora que eu terminar a oração, eu vou mandar você não senta, fazer o que não podia fazer. A perna está dura, você vai simplesmente fazer isso. O braço não levanta, você vai levantá-los e vai fazer, não vai para trás, vai ter que ir em nome de Jesus. Vou fazer a oração em qualquer outro tipo de dor agora. Estamos combinados, pessoal? Então creia agora, curva a cabeça e feche os olhos, e você em casa a mesma coisa. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando comigo, que tem um problema sério de saúde, e aqui, ó Deus, do lado, aqui no final da bacia, parece que o osso ali, o nervo está infeccionado, dói, mas Deus agora, é no nome de Jesus de Nazaré, na autoridade que o Senhor nos concedeu para sermos ministros do Novo Testamento, eu quero abençoar agora, eu quero jogar por terra essa força maligna, eu repreendo esse mal que está nessa vida, e eu ordeno agora e digo: ô espírito maligno, ô espírito imundo, eu te exijo nesse momento, saia com tudo que é seu, sua artrose, artrite, reumatismo, artrite reumatoide, bursite, tendinite, qualquer infecção, inflamação nos nervos, tendões, nos músculos, no osso, eu estou mandando agora na cartilagem, você sai e vai embora, em nome de Jesus Cristo, e sai toda a dor também agora, é para a glória do Pai, em nome de Jesus. E você diz amém. Eu creio. Você crê? Olha para mim, você crê? Então faz o que você não podia fazer. Quem não podia mexer, mas mexa mesmo, não fica, talvez eu consiga, não, vou conseguir. Quem não podia levantar o braço, levanta agora e faz o que não podia fazer, porque Deus está operando. Não podia abrir e fechar a mão, torcer o braço aí. Deus está operando nesse exato momento. Missionário, não senta não, que Deus está fazendo milagre grande aqui. Me dá 2 minutinhos. Missionário, aqui já aconteceu na minha vida, sumiu o meu mal agora. Quem é que o mal sumiu? Levanta a mão em nome de Jesus. Já tem vários aqui, glória a Deus. Não tenha vergonha, fale agora, lá na galeria, o que foi? Sexta-feira eu estava limpando a casa, aí botei a escada para subir para limpar em cima da geladeira. A escada fechou de vez, eu caí com todo o corpo, aí bati a cabeça, bati o braço e as minhas costas parece que saiu do lugar. Eu não podia, eu estava andando toda dura. E agora? Agora eu posso fazer assim. Ei, Jesus, ele merece uma salva de palmas, né, pessoal? Meu irmão, está operando. Eu quero ouvir o seu testemunho, hein? Não se acanhe, não. Você, irmã. Eu caí também, foi o caso dela, né? Eu caí, isso aqui tudo doendo, lá da bacia. Mas vocês, mulheres, só vêm trepando em escada, nem experiência. Mas graças a Deus, agora a dor desapareceu. Desapareceu? Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Pessoal, não tem que ter vergonha. Aconteceu e está acontecendo, é para você contar. Quem mais a dor sumiu agora em nome de Cristo? Cuidado que você tem vergonha de Jesus, ele tem vergonha ele vai ficar com vergonha de você, e o bicho vai voltar com 7 vezes pior aí. Não, isso aqui vai voltar não. A minha mão não abria e fechava, agora está abrindo e fechando. Quem é que foi abençoado agora mais em nome de Jesus? Não, tem mais gente aí, pode levantar essa mão bonita que eu quero dar testemunho a Deus. Você foi o que, meu amigo? Eu era artrose, na perna todo dormente e a coluna também, tudo dormente. E agora? Dura. Agora teve um alívio. Teve um alívio aí? Teve um alívio, amém. Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus aqui? Eu, missionário, sumiu aqui agora. Estou podendo levantar a coluna, estou podendo mexer com o pescoço, o ombro não está doendo mais. Tem mais alguém, pessoal, em nome de Jesus? Tem uma irmã lá atrás, tem outra ali. Tem. Para com essa timidez aí, você conta a verdade. O que foi, irmã? Na perna de nervo ciático. 2 anos nervo ciático, tinha uma dor. Isso, e quando eu sento, dói. Agora eu sentei, fiquei mexendo, saiu a dor. Saiu a dor, glória Sumiu. a Deus. Glória a Deus. E a senhora aqui, o que foi? Perna. Perna? A perna. E o que estava doendo? Doendo a perna, o osso todo. E eu tenho a osteoporose, né? Então caí, faz 8 dias que eu caí com a parte do quadril. Ela também subiu na escada para limpar de cima da geladeira? Não, foi na rua, na rua. E daí essa parte aqui
ficou toda doída. Quando eu me sento, parece que tinha um caroço assim. Mas agora não está mais doendo, não. Está doendo não, glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Missionária era aqui na bacia, na coisa estava brava. A senhora foi o que, irmã? Eu não podia, tenho hernia de disco, minha perna não dobrava, eu dobrei ela, agora ela dobrou. E outra coisa... Quanto tempo você não dobrava essa perna? Já faz tempo, já faz quase um ano já. Quase um ano já. E o braço, eu não conseguia pentear o cabelo assim, ó, agora estou fazendo. Oh, glória a Deus. Jesus não é bonito, pessoal? Meu irmão, Ele nos deu o poder para começar a torre e terminá-la. E você que estava com a dor aqui no músculo da coxa e sumiu agora, conta para nós aí, porque o diabo não pode trazer essa dor de volta a você não. O senhor foi o quê? Missionário, há muitos anos, o senhor orou pela TV, eu estava no Ceará, e eu fiquei curado da cavícula, né? Que eu sentia muitas dores. De lá para cá está curado? De lá para cá, muitos anos. Quanto tempo mais ou menos? Isso tem uns... O acidente foi em 99, a oração foi mais ou menos em 2003... Eu senti então, 4 anos. A cura de Deus permanece. De 2003 até agora. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. A senhora foi o quê, irmã? Missionário, eu fiz uma cirurgia em dezembro, dia 4 de dezembro. Tinha rompido 6 tendões e um músculo do meu braço. No braço? Direito ou esquerdo? No direito. Aí... O doutor falou que romperam-se 6 tendões. Romperam e eu fiz a cirurgia. Aí meu braço só ficava assim. Teve uma sexta-feira, antes da festa lá do Campo de Marte, o senhor ficou o dia todinho aqui. E em casa, eu assistindo na televisão, assisti o senhor à tarde, né? O senhor orou por braço, por perna, né? Aí eu fiquei na minha, né? Madrugada, eu senti algo diferente no meu braço. E o médico, eu fazendo fisioterapia, então o médico disse que meu braço ia ficar 70%, eu não ia passar disso. Aí, de manhã, eu falei, eu vou fazer o teste. Quando eu fiz o teste, licença um pouquinho, aí eu fiz assim, mas não estava no rosto dele, porque ele está muito perto. Fiz assim, né? Só que ainda estou fazendo fisioterapia, agora que eu comecei a pegar meio quilo. Mas não doeu mais? Não doeu. Nem vai doer, agora é com Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, tem mais casos. Você foi o quê, irmã? Dores fortes da coluna. Mas agora fui curada, em nome de Jesus. Agora. Vamos fazer o seguinte. Então dei para Jesus uma linda salva de palmas. O Senhor tem cuidado de você. Louve a Ele com alegria, porque Ele já te viu aí, Ele se importa com cada um de vocês. Ele se importa comigo, sempre me amou como sou. Em minhas desilusões, nunca me desamparou. A Deus, clamei, Ele me atendeu. Faz por mim tudo, o meu Deus é especial. Faz morada na minha casa e me livra do mal. Ele está em mim, está em nós. Só maravilhas, liberta das armadilhas, mostra um mundo que é seu, a terra que nos prometeu, aquela luz eu segui, no seu olhar eu me vi, por isso dei graças a Deus. Porque Ele me escolheu, faz por mim.
Obrigado. E nós vamos ver agora a novela da vida real. Uma novela que vai mostrar para você o que Deus pode fazer na sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, talvez com um problema sério, missionário, não tem jeito da coisa reverter. Isso é conversa de derrotado. O ministério do Novo Testamento, essa palavra que não pode sair mais do seu coração. Está na primeira carta, a segunda carta aos Coríntios 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? O Espírito maiúsculo é Espírito Santo. Meu irmão, é para você começar agora a mudar a sua vida. Eu vou buscar o meu Deus, Ele vai mudar. Se até hoje você foi humilhado, se até hoje você foi pisado, não significa que você tem que continuar dessa maneira. Você tem que assumir em nome de Jesus. Vamos à novela da vida real, em nome de Cristo. Mariane conhece Jesus aos 16 anos em outra denominação. Algumas coisas eram aceitáveis, né? Não justifica, né? Mas... E a gente... Era tudo aceitável, namorar alguém que não era da igreja. A gente acabou namorando algum tempo, terminamos porque não estava dando certo. E até em uma das nossas conversas ele falou para eu namorar a Bíblia. Né, que ele tinha comentado assim comigo, e eu falei pra ele, tá bom, eu vou namorar a Bíblia então. E eu conversava muito com Deus, porque eu queria que Deus me direcionasse, né, pra uma igreja séria, porque eu queria verdadeiramente a palavra de Deus. E eu comecei a congregar na Igreja da Graça. Quando a gente terminou, ela me deu uma Bíblia. E durante esse tempo eu fui em busca de Deus e eu pedi para Deus, eu queria alguém para casar, um companheiro, né, mas que fosse de Jesus, né? Eu queria uma pessoa que me levasse mais a Cristo e não me afastasse de Cristo. Nesse período sozinho, Yuri passa a ler a palavra de Deus e o Evangelho começa a quebrantar o coração dele. Eu tinha patrocinado a vida dele. Na verdade, eu patrocinava muitas pessoas, né? Muitas pessoas que nem imagino estavam sendo patrocinadas, e ele era uma das pessoas que eu patrocinava e ele também não sabia, né? Comecei a frequentar a igreja e depois de algum tempo eu vi que era aquilo que estava faltando na minha vida. A gente não pode julgar o que Deus está pedindo. Ele pode pedir uma coisa para mim e de repente pedir de outra forma para outra pessoa. Mas o Espírito Santo já havia falado comigo naquela semana, né? Que ele realmente tinha se convertido e seguia Cristo. Pouco tempo depois eu acabei me batizando, vai fazer 3 anos agora. E daí para frente eu posso dizer que a cada dia a minha vida foi mudando para melhor. Deus foi transformando meu coração. Ele chegou um dia, do nada, assim, na minha casa e já veio com a aliança e me pediu em casamento. Eles se casam e logo em seguida Yuri perde o emprego. Nesse momento o casal se apega ainda mais a Deus. A gente continua orando, né? Seguindo o que Deus, né, falava pra gente fazer, sendo obediente a Deus. Se Deus falar para vender areia no deserto e gelo lá no Ártico, é para você ir que vai dar certo. E de repente surgiu essa oportunidade através da Mariane, por isso que a gente entrou nessa empreitada de abrir o nosso próprio negócio. Eu era professor da noiva dele, da Mariana, e a Mariana falou, que legal, porque o meu marido saiu do trabalho dele e ele está querendo abrir uma empresa e tal. Nós participávamos da reunião da UZEM e a gente patrocinava, né? Eu orei bastante, assim, e eu falei assim, Deus, essa é a oportunidade da minha vida e eu não posso deixar escapar. E, inclusive, na época eu não tinha dinheiro nenhum para investir. A gente começou do nada, do zero. Só eu trabalhando e ele lutando, né? Os meninos, ele e o sócio dele também é cristão. Os meninos estavam aqui junto com o pessoal da obra, eles carregavam tijolo, areia, tudo junto. E a gente foi indo com confirmação de Deus, foi tudo com oração. A nossa escola é uma escola cristã, a maioria dos nossos alunos são cristãos, né? E o nosso papel aqui é ajudar a vida das pessoas, né? Através da língua, a gente ensina um idioma. A gente vai fechar 1 ano de escola agora, a gente já está com vários alunos. A nossa vida hoje é completamente diferente, né? Antes eu conhecia Deus e ouvi falar. Hoje eu caminho com Deus, eu e minha esposa. Hoje a gente não tem falta de nada, a gente tem prosperidade em todas as áreas. Foi o que eu falei pro Yuri, eu prefiro ficar sozinha, mas com Deus, do que ter muitos ao meu lado e sem Ele. Thanks God. God has blessed us
And God bless everybody. Até aqui Deus tem nos ajudado e que Deus abençoe a todos. Pois é, já está aí dando os passos na vida empresarial. Se Deus fala, meu irmão, nós somos capazes. Essa é a palavra que eu quero que você pega. E que eu já li aqui hoje, está no versículo 6 de 2 Coríntios 3. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Também por quê? Porque ele fez Jesus ser capaz. E Jesus diz, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras. Mas por quê? Porque vai ser feito capaz. Se Deus me fez capaz, como é que eu vou desmentir a Deus? Se fez você, por que você desmente a Deus? Não, eu não tenho condição. Não, digo o fraco, sou forte. O pobre, sou próspero. O pecador, agora eu sou santo. É para mudar a sua vida. E o que eu achei bonito ali, que para casar, quando é a coisa de Deus, já leva aliança já. Eu vim aqui para te colocar aliança, que nós vamos casar. E Deus fez a obra perfeita e vai continuar fazendo. Não tem esse negócio que comigo não dá certo, não. Primeiro senta pela porta, que é estreita, caminho apertado. Você tem que passar com muito esforço, mas deixa tudo que não presta para trás. Aí do outro lado você tem a prosperidade de Deus. E olha que Deus honra. E vai honrar você. Ele nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, da filosofia, porque a letra mata, meu irmão, mas do Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, porque o Espírito dá vida, ele dá poder, ele dá energia para você fazer a vontade do Senhor. E escreva que Deus vai operar. Essa Mariana, essa moça, que agora estão lá começando a escola, ela disse que já patrocinava ele. Então Deus já tinha falado ao coração dele e patrocinou outras pessoas. Tem gente que tem esse costume, sente de Deus, mas missionário, essa vida tão apertada. Meu irmão, não tem nada com a vida apertada. Deus dá semente ao que semeia, a quem ele chama para ser semeador. Se ele come a semente, nada acontece. Se ele planta a semente, o Senhor Deus dá o pão para ele comer, que é a revelação da palavra. Ele come, ele digere aquele pão, sente a força, Deus multiplica a sementeira e também aumenta os frutos da justiça, que são as respostas às orações. Se Deus tem chamado você para ser um patrocinador, e você sabe até a quantia, se é só 100, se é 200, se é 500, sei lá, isso é com Deus. O pessoal vai passar agora, você pega e preenche aqui a sua inscrição. Eu preciso que você faça isso, destaque já preenchido e devolva, porque no último dia do mês eu faço 24 horas de jejum e consagração, e é o dia do encontro meu com você, na fé, na bênção de Deus, para Deus confirmar a palavra. E naquele dia, pelo menos um minutinho durante o dia, você faça uma oração. Deus, o missionário está orando por mim, patrocinador hoje. E eu estaria orando, falando com Deus, e estarei lhe abençoando. E não importa o lugar do mundo que eu esteja, às vezes estou nas campanhas, esse dia eu paro, me tranco num quarto de hotel, eu aviso lá, não mande ninguém limpar o quarto, porque eu vou ficar em consagração. Consagração, eu sou um pastor, eu vou passar 24 horas orando, jejuando, já dou testemunho para o pessoal saber lá quem é que está no hotel deles lá. E depois de 24 horas, depois da manhã, eu ponho lá a plaquinha para vocês limparem. Não morri, não matei ninguém, eu estou lá buscando a Deus e fazendo obra de Deus. Senão pode pensar, vai tomar um veneno lá, não quer que ninguém peça. Vou tomar é sangue de Jesus, é poder de Deus, é virtude do Espírito Santo. Então, se Deus está chamando, tome também essa virtude do Espírito Santo, esse poder de Deus, que você vai ser uma bênção e vai ao banco e deposita. Se você ainda não depositou esse mês, nós estamos precisando. Os compromissos são sérios. São 172 nações que nós estamos atingindo com a palavra de Deus. Nunca houve isso no mundo, pessoal. E nós queremos aumentar mais. Se a geração passada não fez, problema deles, não posso fazer nada. Era o tempo deles. Se a vindoura não fizer, não, vamos orar para elas fazerem. Mas também será problema deles. Mas nós vamos fazer, nós vamos dar conta do recado em nome de Jesus. E não importa a sua igreja, se não tem igreja, se Deus está lhe chamando, é hoje. Você que está em casa, pega o telefone e liga para o escritório agora, no Rio ou em São Paulo, inscreva-se. O telefone é simples. No Rio, 0 prestadora 21, o telefone é 2141. 3510, 2141-3510. Em São Paulo é 0 prestadora 11, é o 3181-9022,
9022 e pode escrever que Deus está lhe chamando. Você pode escrever no site ongrace.com ou no Facebook. Agora, se você não depositou, vai ao banco nas próximas horas e deposite. Qualquer agência do Bradesco, você vai direto ao caixa e diga, você não precisa ter conta no Bradesco, mas entrando lá, vai direto ao caixa e diga, eu quero fazer um depósito para a agência. Qual que é? Do Bradesco. A nossa agência temos conta, é 3378-2. 3378-2. E a nossa conta é 29315-meia dúzia. Quem sabe, do nada vai surgir uma bênção para você, porque quem obedece está usando o poder que Deus nos deu para sermos capazes, somos capacitados para sermos ministros do Novo Testamento. Também, porque Jesus foi capacitado e garantiu que aquele que nele crê seria capacitado e faria as mesmas obras que ele faria. Então, em nome de Jesus, assuma a sua bênção. Por falar, vamos agora à primeira pergunta em nome de Jesus. Missionário, por que nos dias atuais está tão difícil crer no Evangelho? Será que estamos nos fins dos tempos? Eu acho que você está muito novo para falar de uma coisa dessa. Difícil é quando eu me converti aos 6 anos. O pessoal nem imagina os novos. Haviam jogado uma pecha em nós, que nós, os evangélicos, éramos meio loucos. Tantã, Não leia a Bíblia, diziam. Ela faz ficar louco. A Bíblia que acaba com a loucura, olha como é que o diabo espalhou. Eu sei a convidar uma pessoa, peguei, não gosto dessas coisas não, sai fora. Mas nós fomos trabalhando, fomos pregando. Aí eu comecei na televisão, 3 de novembro de 78. As pessoas começaram a assistir o programa, aqui no Brasil, na antiga rede Tupi de televisão. E começaram a ver que nós não éramos loucos, a gente sabia falar coisas, nós tínhamos razão, tínhamos precisão de palavras, exatidão de pensamentos. Aí começaram a ver que nas famílias um era curado, outro era abençoado, e começaram a vir para a igreja. E ficaram simpáticos. Sabe quanto, quando eu converti, era o Evangelho? 2,3% da população. Hoje, passamos de 35%. Tem lugar que é 60% da população já. E o Brasil todo vai ser do Senhor Jesus. Não pode. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela avança e derruba tudo. É o que Deus está fazendo, meu irmãozinho. Então, glória a Deus. Agora o jovem diz, está tão difícil. Eu não acho, não. Eu chego às vezes, agora eu não estou fazendo, porque depois de que fiquei tão conhecido, é até uma covardia, mas eu ia todo sábado aqui, terminava o culto aqui de manhã, eu ia para a Praça da Sé, montava um som lá e fazia um culto ao ar livre, e enchia de pessoas ali, e Deus curava, e Deus operava, fazia maravilha, treinando os obreiros. Já fiz isso em muito lugar. Eu estava na África do Sul. Fui lá, fiz a campanha, uma bênção tremenda, aquela multidão. Mas na quinta-feira não tinha um lugar para ir, deixaram o VAR. Falei, não, vamos fazer naquela favela lá. Aí foram no centro comunitário, mas está cheio, mas arranja uma hora para o pastor brasileiro, arranjar de 5h30 da tarde às 6. Ninguém sabia. Fomos para lá umas 10 pessoas, começamos a pegar o pessoal na rua, olha, tem um pastor do Brasil que vai fazer orações agora, entra que vai ser bom, mas outro chegando no trabalho, mas vai, perde 1 minuto, vai lá receber a bênção. E encheu o local, e como Deus abençoou. Meu irmãozinho, quando você está no poder de Deus, o Senhor Deus colabora com você. E é uma bênção pregar o Evangelho. Segunda pergunta. Missionário, eu tenho muita dificuldade para poder jejuar, como que eu posso fazer? Quem tem dificuldade não pode, às vezes a dificuldade é orgânica, tem que falar com o doutor. Eu, por exemplo, faço isso há anos, também com 18 anos eu estou na força da idade, né? Eu não tenho dor de cabeça, não tem não. Você está rindo? Estou com 18 mesmo. Em cada perna, que cada perna? Quando eu completei 50 eu chutei, vai embora que eu não te quero. Comecei tudo de novo, eu já estou com 18. Então, mas se chegar mais, se não chega, se você vai completar outros 50, se não completar, você paga a conta. Pronto, tá querendo saber muito aí. Então, meu irmão, não tem esse negócio não. Então, eu estou ali jejuando, não tem dor de cabeça, não tem nada. É presença de Deus o tempo todo. Agora, quem tem problema, jejum 1 hora só. Como é que eu jejuo 1 hora? Você acorda, toma café, que hora? Bom, tomo 6 da manhã. Toma 7 aquele dia e fala, Deus, essa hora aqui é um jejum para o Senhor. Olha,
A mulher deu 2 moedinhas, presta atenção, gente, deu mais oferta que todo mundo. Então, quem não pode jejuar, jejua 1 hora, às vezes jejua mais do que eu, que jejuo 24. Porque ele não pode, mas fez um esforço. Então, não é a quantidade, é o que você tem. A mulher deu as 2 moedinhas porque não tinha mais nada, o bolso dela ficou vazio. Jesus, ela deu uma a mais. Tem gente que deu muito mais quantia, mas podia ter dado mais, o bolso estava até estourando, mas não deu. Quer dizer, então, quem não pode jejuar 1 hora é uma grande coisa. A pergunta já foi, Dona Eliana, tudo bem aí? Tudo bem, missionário. O que a senhora tem a falar agora, Dona Eliana? Missionário, eu tenho para apresentar um livro que é o lançamento da Graça Editorial, se chama Como Cumprir Seu Destino Divino, e esse livro vai nos ensinar qual o chamado que Deus tem para cada um de nós, e isso é algo que todos precisamos saber. Quem é o autor, Dona Eliana? O autor é Kenneth Hagin Jr. Ah, tá bom. Que é bom sempre dar o pai da criança, né, pessoal? Esse é o filho de João, o filho de José. E, Dona Eliana, e esse do filme do lado aí, como é que o pessoal está buscando esse filme? Muito procurado, o título é O Recomeço, e essa história mostra que com Deus todos temos uma chance de recomeçar e reconstruir a história, mas com Deus. A senhora já notou que nós fizemos uma cultura que todo mês tem um filme e todo mês as mesmas pessoas vão buscar o filme do mês? Todo mês os nossos clientes vêm, clientes novos, e todos os clientes já estão acostumados. Mas já tem uma cultura, tem um pessoal que já está acostumado, todo mês tem um filme novo para assistir em casa. Bom, depois do culto, você faz aqui do lado, tem um Shopping do Povo, em Madureira, do lado da igreja do Tem Tudo, e em Campos Centrais da igreja, qualquer lugar você acessa pelo site. É a mesma coisa de entrar na loja. É o www.s, letra S com a palavra povo, spovo.com.br, e o telefone do Rio, 21415100, prestadora 21, 21415100. São Paulo é 0, prestadora 11, é o 3181-8038, 3181-8038, e vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou patrocinadora e assisto sempre ao seu programa. Há 7 anos, ganhei uma causa na justiça e esse processo está nas mãos de um advogado que não me dá nenhuma satisfação sobre o caso. Durante todo esse tempo, o dinheiro foi liberado pelo juiz, mas até hoje nunca obtive informação sobre como fazer para retirá-lo. Preciso muito dessa bênção, pois estou passando por um momento muito difícil. Por favor, missionário, me ajude em oração. Vai aí no fórum da sua cidade, procura a justiça gratuita, que pode ser que ele pegou, usou, pegou emprestado sem autorização e não pode lhe pagar. O dinheiro é seu e ele não pode fazer isso. E se ainda não foi retirado, aí quem sabe ele morreu, não passa lá mais, arranjou inimizade lá. E você, enquanto advogado, o defensor público faz isso, você vai lá e retira, que é seu dinheiro. Não panca bobinha, não. Vai procurar os seus direitos, porque quem ganhou e não levou, mesma coisa que não tivesse ganhado, quer dizer, ou pior ainda, né? Já ganhou e não levou, mas você tem direito. Se há 7 anos já saiu, meu Deus, 7 anos só de juro e correção, você está rica, menina, então vai lá buscar o que é seu. Agora vamos ver o Momento Nossa TV, por favor. Em casa, a gente assistia a outros canais, muitas coisas que não agradavam a Deus, né? Nem a gente mesmo se sentia bem. Porque você liga a televisão, só passa a tragédia. Então, a gente não se sentia bem. Aí eu e meu marido, a gente combinou, vamos colocar nossa TV em casa, que é uma benção. Aí a gente ligou em casa. E aí as pessoas iam assistir, a gente convidava, chamava alguns amigos, algumas pessoas, a vez deles que nem era evangélico, mas a gente convidava. E eles iam e assistiam, gostavam, todos, sentavam na sala para assistir. Tem muitos canais bons, canais de filme, canais evangélicos muito, então foi uma bênção em casa a nossa TV. Graças a Deus, agradeço a Deus por nossa TV, né? Porque foi um canal de bênção. Me arrependi porque eu não tive nossa TV mais antes, porque para mim foi só bênção. Assim vai ser na sua casa. Hoje você faz só a pré-inscrição, não está valendo ainda. Você põe seus dados, telefone melhor de ligar, eles vão telefonar. Se você autorizar, eles instalam. Mas é necessário. Você não sabe que está perdendo por não ter a nossa TV. A família toda vai ser abençoada. E a taxa mensal é tão pequenininha que é para todo mundo ter, do mais pobrezinho ao ricão. Todo mundo tem direito e pode ter. Ao total são 60 canais de alta definição,
11 canais evangélicos. Põe o olhar só nos 11 evangélicos, porque isso aqui é tudo que você precisaria. E nós temos 7 canais de de esportes, canais de alta definição, canais de cinema. É o melhor sinal, a melhor imagem. Como é que eu faço, missionário? O site é nossatv.tv.br. nossatv.tv.br. E o telefone do Rio é o 3265 5000. 32 65 5000. 0 prestadora 21. São Paulo é o 3181 7027. 3181 7027. 0 prestadora 11. E o telefone. E você pode ligar, tem sem dúvida nenhuma que vai ser uma bênção para você. Depois você vai me contar, missionário, obrigado pela nossa TV. Vamos ficar em pé agora, pessoal, para nós fazermos a grande oração? Isso, nossatv.tv.br. Agora curve a cabeça e feche os olhos. Pai, primeiro eu oro pelas pessoas que estão em casa, doentes, passando necessidades. E eu peço, estenda a tua mão para abençoar a todos agora. É uma determinação em nome de Jesus. Essas pessoas estão abençoadas. Mal sai dessas vidas em nome de Jesus. E agora, Deus, vamos orar aqui. Eu te peço, dê inspiração para essas pessoas, porque o ministério do Novo Testamento é maior glória, Pai. É uma glória que não é transitória, o Senhor disse isso, é uma glória eterna. E tem uma pessoa que parece que pegou uma coceira nas costas, está parecendo, ó Deus, tem bichinho andando ali. Ô Pai, venha curar esse mal, isso tem que sair agora. É uma alergia brava, tem que sair agora. É uma doença de pele, tem que sair agora, seja o que for, e qualquer doença. E hoje, Deus, nós estamos orando pelos casais que não têm filhos. Pai, o problema pode estar nele ou nela, ou em nenhum dos dois. O inimigo não está deixando. Mas hoje, ó Deus, nós assumimos a autoridade, nós mandamos sair, vai orando agora que Deus vai abençoar. Nós mandamos toda doença, todo mal sair, vai abandonando agora, em nome de Jesus Cristo. Vai orando, pessoal, vai apertando o bicho agora. Diga para ele que ele tem que sair agora. Agradeça a Deus, assuma o seu lugar em Cristo. A vitória é sua em nome de Jesus. E Deus, eu te peço, use o pastor Jaime agora. Ah, nosso Deus, na certeza que a tua glória está sobre nós, ó Pai, e ela permanece, ela não passa, Senhor. Quando nós cremos, estamos vendo essa glória se manifestar na cura de pessoas enfermas, na libertação de pessoas que têm algum tipo de opressão, que vivem de cabeça baixa, que vivem amargurados, mas que estão aqui, para serem curados. Deus, quantas pessoas sofrem de uma psoríase, Deus, quantas pessoas têm uma dermatite séria, quantas pessoas têm uma alergia, não conseguem parar, ó Deus, é aquele vermelhão no corpo. Vem, Pai, vem sobre essa pessoa que está com uma micose muito séria, venha sobre essa pessoa, Deus, que tem o vitiligo, que tem, Senhor, a psoríase, sim, que tem um câncer de pele, Pai, vem, toca nessa ferida agora, nessa verruga, Deus, nessa pinta que atrás dela tem algo maligno, algo diabólico, toca nessa pessoa que está como queimou, mas uma queimação nos pés muito grande, Deus, é má circulação, é diabetes, eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor é Deus, e nós estamos aqui decididos hoje, determinando, agindo na autoridade, agindo no poder que é no nome de Jesus, pois o Senhor disse: quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Meu irmão, é agir agora como filho de Deus, como um verdadeiro vencedor, levantar a sua voz, esse mal saia em nome de Jesus. Você que está com essa dor terrível no pé e pode mandar embora em nome de Jesus. Você que não está conseguindo nem pisar direito, manda esse mal embora. O olho de peixe, o esporão, a fascite plantar, a infecção na unha, isso, um mau jeito que você deu, foi uma pancada que você tomou, manda esse mal embora. Pai, vai tocando, vai passando a tua unção de poder, vai passando a tua unção de maravilhas, Deus, vai restaurando com a tua grandeza. Nós cremos, Senhor,
Senhor. Não há incredulidade, mas há confiança em Ti. Ô meu irmão, não deixe a incredulidade te vencer. Não deixe a incredulidade tomar conta de você. Agora você tem que orar, determinar e exigir que o mal saia, que o mal desapareça. Fale com autoridade, fale no poder que há no nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a sua fé. Eu levanto a minha voz e digo: mal saia. Vai embora dor, vai embora infecção, vai embora inflamação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus Cristo, na autoridade que há neste nome, nós exigimos, nós ordenamos: saia. Dor na cabeça terrível, vai embora dessa pessoa, em nome de Jesus. Dor na coluna, dor forte nas pernas, dor no joelho, dor no tornozelo, isso tem que sair. É sequela do acidente, o tombo da moto, tem que desaparecer essa dor agora. Ficou uma luxação, ou ficou um inchaço, ou eu digo: saia mal, vai embora. Sai da garganta também, que está queimando, vai saindo dor de cabeça, vai saindo a dor nos braços, vai saindo a dor na coluna, essa dor terrível no peito, esse aperto no peito, esse incômodo no peito, esse mal, seja ele qual for, nós exigimos, nós ordenamos: saia agora, retroceda em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, e agora é para glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de lembrar que o Calvário não foi em vão. É lembrando que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, que Ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores. Nosso Deus, amado Deus, receba o nosso louvor, receba o nosso muito obrigado, porque eu creio que o Senhor está operando. Eu creio na tua unção que desce de uma maneira especial. Eu creio na manifestação do teu poder agora. Quem crê vê a tua glória. Estamos vendo a tua glória, estamos vendo a tua unção passar sobre este povo, restaurando, curando, libertando, fazendo maravilhas. Segura a bênção, toma posse da bênção, minha irmã. Isso, vencedora, você é mais que vencedor, meu irmão. É em Cristo que você tem a vitória. Com as mãos levantadas, diga: Senhor, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, pela manifestação do teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode aplaudir o Senhor. Agora, numa atitude de fé, veja o que Deus fez. A unção continua sobre nós. Amém? Ô pastor Gelo, está com uma dor nos pés, não está nem pisando direito. Alguém estava com dor no pé aí, que não estava pisando direito? Verifique que estava até inchado alguma coisa, vai. Verifique se você estava aí com alergia e com uma coceira. Olha para o seu braço, e vê o que saiu agora, foi dor de cabeça, o que for. Hoje é a lembrança do Calvário. O sacrifício não foi em vão, não. Amém? Quem saiu a dor essa alma? Eu estava, pastor Jair, com dor no pé. Levanta a mão, deixa eu te contar, não. Não seja ingrato, tem que contar. O azul, fala, irmã. A dor nos joelhos, pastor. Amém. Vê ali no meio, aquele senhor ali, por favor. Isso. Já vou pegar já. Fala, o verde. Eu fui preciso fazer uns exames de umas manchas que eu tinha no meu rosto. Então, a doutora me deu e pediu urgência para isso aqui. Eu fui, orei com o senhor de madrugada, com o missionário, graças a Deus, recebi o papel, segunda-feira, não tenho nada, graças a Deus, fizeram biópsia e levaram, o doutor marcou, eu fui, cheguei lá, graças a Deus, no nome de Jesus, não tenho nada. Cicatriz é em nome de Jesus agora, por completo, tá bom? Lá na galeria, lá em cima, fala, moça. Desde ontem à noite eu estava com uma dor muito forte no braço todo, no braço todo, estava começando só a doer do cotovelo para baixo. Mas, assim, quando eu cheguei, começou a doer o braço todo. Aí eu não estava nem aguentando mexer o braço direito. Só que agora saiu, graças a Deus. Glória a Deus. Tinha um testemunho bonito de uma criança, não sei se vocês viram pela televisão, o bracinho dele nasceu, era assim. Alguém chegou vendo na televisão? Que bonito, né? E ele, depois chegava o bracinho lá numa alegria tremenda. Vou pegar. Fala, meu irmão. A hora que o missionário estava falando da coceira nas costas, comigo. Eu fui no médico, ele disse que é devido ao sol. Mas a coceira não passou. E agora passou. Agora vai passar, em nome de Jesus. Jesus é bom. Verifica aí, meu irmão. Eu não ouvi falar da planta dos pés, do pés, aí, pé inchado. Não é pé inchado de pinga, não, né? Pé inchado de dor. Lá atrás, o branco. Eu?
O meu, pastor, já mais de um ano que eu estava com o calcanhar, queimava que nem fogo. Não podia nem pisar. Olha, agora bati o pé. Bate o pé mesmo? Nada. Senti assim, queimando e, de repente, ficou tudo bem. Que bonito. Um ano queimando o pé que não ia nem bater nos pés. Lá em cima na galeria, já pego aqui já, na galeria. Eu. É você, fala. Eu. Então, eu estava sentindo uma queimação muito forte, estava até com ânsia de vômito. Agora, na hora da oração, passou. Queimação no estômago? Isso. E passou? Passou. A senhora fez o teste aqui, o vermelho na frente. Eu fiz o teste porque eu vim mancando. Mostra pra gente como é que a senhora veio. Eu vim, eu não conseguia, estava andando assim. Eu vim mancando, eu estava andando assim, mas agora eu posso até correr. Deixa eu pegar de novo, mostra para mim como é que era antes. Olha o meu calcanhar, como está inchado, tá vendo? Está inchado, mas parou de doer, graças a Deus. Mostra de novo para o rapaz pegar, como é que você estava andando? Eu estava andando, deixa eu ver... Eu tinha que sair primeiro com a perna esquerda. Entendi, porque tem apoio. E agora está andando normal. Porque eu não podia dobrar aqui. E agora anda aí normal. Eu vim com esse sapato velho, pastor Jaime, porque eu não podia calçar um sapato. Velho é tão confortável, né? Dá uma caminhada aí agora normal. Eu vou dar uma caminhada glória a Deus, boa. que bonito. Jesus é bom. Vamos lá, isso pode aplaudir o seu Jesus. Você entrou aqui querendo uma resposta de Deus. Aplaudam com vontade, com alegria, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se o inimigo está investindo contra a sua vida, não ficou, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo em todos os seus feitos, não há dever no Deus que lhe atendeu, lhe atendeu. Você entrou aqui querendo uma resposta, pode pedir, porque Ele vai lhe responder. O impossível